Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos embarcar numa verdadeira máquina do tempo. Lembram-se dos anos 2000, aquela década mágica de calças de cintura baixa, telemóveis com toques polifônicos e, claro, uma cultura pop que nos marcou para sempre. Mas já pararam para pensar como alguns dos maiores sucessos que nós conhecemos aqui não eram exatamente originais? Pois é, a Europa, nos anos 2000, foi uma verdadeira fábrica de ideias, que depois foram refeitas, ou como gostamos de dizer, remakes, e explodiram no mundo todo, especialmente nos Estados Unidos. Preparem-se porque vamos desenterrar algumas pérolas que talvez vocês não soubessem que tiveram uma primeira vida do outro lado do Atlântico. Vamos começar com um gigante da televisão, um formato que revolucionou os reality shows. Estou a falar, claro, do Big Brother. Muita gente pensa que é uma criação americana ou até mesmo brasileira, mas a verdade é que o conceito original nasceu nos Países Baixos, em 1999, pela mão de John de Mol, a ideia de colocar um grupo de estranhos numa casa, vigiados 24 horas por dia, e deixar o público decidir quem fica e quem sai. Foi tão inovadora e controversa que rapidamente se espalhou. A versão britânica, lançada em 2000, tornou-se um fenômeno cultural e foi um modelo que muitas outras edições, incluindo a americana e a brasileira, seguiram. É incrível pensar como um programa holandês definiu o gênero de reality show para as décadas seguintes. Agora, vamos para o cinema. Lembram-se daquele filme de terror psicológico de 2002, o chamado ou The Ring, com a Naomi Watts, sobre uma cassete de vídeo amaldiçoada que matava quem a via em 7 dias. A imagem da Samara sair da televisão ainda hoje dá arrepios a muita gente. Mas adivinhem, esse sucesso de Hollywood é na verdade um remake de um filme de terror japonês de 1998 chamado Ringu. Só que o Ringu japonês foi tão popular que também teve o seu próprio remake europeu. A França e a Coreia do Sul fizeram as suas versões, mas foi a versão americana que pegou na atmosfera tensa do original e adicionou o brilho de Hollywood, que se tornou um fenômeno global. Este foi um dos primeiros filmes a provar que o terror asiático tinha um potencial enorme para ser adaptado para o público ocidental. Continuando no cinema, mas mudando de gênero. Deixa-la entrar, ou Let Me In na versão americana de 2010. É um filme de vampiros, super aclamado pela crítica. Conta a história de um menino solitário que faz amizade com uma menina vampira. É uma história sombria, tocante e bem diferente dos vampiros que brilham ao sol. O que muitos não sabem é que este filme é um remake de uma obra-prima sueca de 2008, chamada L.T. den R. T.T., in. O filme original sueco é considerado por muitos como um dos melhores filmes de vampiros de todos os tempos, com uma atmosfera fria e melancólica que combina perfeitamente com a paisagem nórdica. A versão americana foi muito fiel, mas a original tem uma crueza e uma beleza que são únicas. E que tal um pouco de comédia? A série The Office é um dos maiores sucessos da comédia televisiva. As personagens, as piadas, os momentos constrangedores, é um clássico. A versão americana com Steve Carell durou 9 temporadas e é amada no mundo inteiro. Mas, como muitos fãs já sabem, tudo começou no Reino Unido. A versão original, criada por Ricky Gervais e Stephen Merchant, foi lançada em 2001. Tinha um humor muito mais seco, cínico, e para alguns, até mais desconfortável. Durou apenas 2 temporadas, e um especial de Natal, mas o seu impacto foi gigantesco. Foi ela que popularizou o formato de mockumentary na comédia, e provou que o dia a dia de um escritório podia ser hilariante. A versão americana suavizou um pouco o tom e deu mais coração às personagens, o que talvez explique o seu sucesso massivo e duradouro. Vamos voltar à música. Lembram-se da canção Torn da Natalie Imbruglia? Foi um sucesso estrondoso em 1997, mas que continua a tocar por todos os anos 2000. Era a balada perfeita sobre um coração partido. Só que Torn não é uma canção original da Natalie. A primeira versão foi gravada por uma banda dinamarquesa chamada Lises Hansen em 1993, com o título Behar Enidai, que significa queimado em dinamarquês. Depois, a banda americana Edna Swap gravou em inglês em 1995, mas foi a versão da cantora australiana, com produção europeia, que a transformou num hino global. É um exemplo perfeito de como uma boa canção pode viajar pelo mundo e encontrar a voz certa para levar ao estrelato.
E falando em hits que dominaram as rádios, quem não dançou ao som de Dragostea Dintei, aquela canção do grupo moldavo Ozone, que ficou famosa pelo refrão Maia I, Maia U. Lançada em 2003, a música virou uma febre na Europa. E em 2004, explodiu mundialmente, graças a um vídeo viral, que ficou conhecido como Numa Dance. A canção era tão contagiante que ganhou inúmeras versões e paródias. A cantora Rihanna, por exemplo, usou um sample da melodia no seu sucesso, Live Your Life. É a prova de que uma canção da Moldávia, cantada em romeno, pode conquistar o planeta inteiro e influenciar até grandes estrelas da música pop americana. Outro formato de TV que veio da Europa e que todos conhecemos é o The X Factor. Criado por Simon Cowell, no Reino Unido em 2004, este concurso de talentos musicais tornou-se um gigante do entretenimento. O formato de dividir os concorrentes por categorias, com mentores para cada uma, e as audições em estádios cheios de gente, foi uma fórmula de sucesso. Rapidamente, o The X Factor foi exportado para dezenas de países, incluindo os Estados Unidos, lançando carreiras de artistas como Leona Lewis, One Direction e Little Mix. Foi a evolução natural dos programas de talentos, pegando no que o Pop Idol, também britânico, tinha começado e elevando tudo a uma escala muito maior. Vamos falar de um filme de ação que marcou os anos 2000, Taxi, com a Queen Latifah e o Jimmy Fallon. Uma taxista veloz e um polícia desastrado a perseguir um grupo de assaltantes de banco. Uma comédia de ação divertida, bem ao estilo de Hollywood. Mas este filme é um remake de um filme francês de 1998, com o mesmo nome, escrito e produzido pelo visionário Luc Besson. A versão francesa era muito mais focada nas perseguições de carros espetaculares e tinha um humor bem característico. O filme foi um sucesso tão grande em França que gerou várias sequelas. A versão americana tentou capturar essa energia, mas muitos fãs do original sentem que algo se perdeu na tradução. E para fechar nossa viagem, não podemos esquecer de um gênero que a Europa dominou nos anos 2000, a dance music. Artistas como Daft Punk de França, com seu álbum Discovery de 2001, que nos deu One More Time e Harder, Better, Faster, Stronger, redefiniram a música eletrônica. O Diário da Justiça italiano Benny Benassi, com Satisfaction em 2002, e o seu baixo sintetizado, inconfundível, tornou-se um hino das pistas de dança em todo o mundo. Ou o DJ sueco, Eric Prydz, com Call on Me, em 2004, que usava um sample de Steve Winwood e tinha um videoclipe icônico. Todas estas músicas não foram remakes, mas foram tão influentes que a música pop americana começou a incorporar cada vez mais elementos da eletrônica europeia, um som que domina as tabelas de sucesso até hoje. Então, como podem ver, os anos 2000 foram uma década de uma incrível troca cultural. A Europa não estava só a consumir a cultura pop americana, estava também a criar, a inovar e a exportar as suas próprias ideias, que foram depois adaptadas e amplificadas para uma audiência global. Desde reality shows, a filmes de terror, de comédias de escritório, a hinos da música pop, a influência europeia está por todo lado. É fascinante olhar para trás e ver como estas ideias viajaram e se transformaram. E vocês, sabiam que todos estes sucessos eram remakes ou tinham origem europeia? Qual deles os surpreendeu mais? Deixem aí nos comentários, quero muito saber a vossa opinião. Se gostaram deste mergulho nostálgico na cultura pop, não se esqueçam de deixar um like, partilhar o vídeo com os vossos amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem os próximos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.